Vamos falar agora sobre a colonização espanhola, né? Em 1492, os espanhóis vão dar o início, né, à sua expansão marítima e vão fazer um projeto completamente diferente dos portugueses, acreditando que é possível, né, você alcançar o Oriente indo diretamente para o Ocidente. É verdade que naquele período acreditava-se que a Terra era plana, né? Porém, homens como Cristóvão Colombo, né, e grandes outros navegadores já não viam as coisas daquela forma. E Cristóvão Colombo então conseguiu convencer os reis espanhóis de investir no seu projeto, de que se ele caminhasse para o Ocidente, certamente chegaria, né, ao Oriente, né, onde estavam as especiarias, né, da Índia e todas as riquezas como ouro e prata que se buscava naquele momento. A coroa portuguesa chamavam esses homens de adelantados, né, os que iam adelante, que iam adiante, né, acreditando sempre que pudesse encontrar riquezas. E o que aconteceu foi que em 1492 Colombo chega à América, mas não sabia que tinha chegado, acreditou que chegou às Índias e por isso mesmo os nativos naquele momento foram chamados de índio, porque acreditava-se que tinha chegado nas chamadas Índias Orientais, né, aliás, ocidentais. E não parou aí, né, naquele primeiro momento de frustração, mas logo depois Hernán Cortés vai chegar com sua tropa e vai invadir, né, o norte da América, ou melhor, né, vai invadir a América Central e vai ali dominar, né, o rei Montezuma, e num evento que nós já conhecemos de aulas anteriores. E lá no sul a gente vai ter ali o nosso querido Francisco Pizarro, que vai conquistar o imperador Atahualpa, né, fechando assim a dominação de toda a América Latina. É óbvio que esse processo estranhamente fácil, né, tem uma explicação. Primeiramente a gente pode falar, né, na própria formação ou estrutura da religiosidade desses povos, né, que tinha ali uma expectativa da vinda, né, de seus salvadores, homens altos e brancos que voltariam para salvar, né, da fome, das guerras, né, e quando eles viram os europeus, lamentavelmente confundiram com esses deuses, né? E também junte-se a isso as questões das guerras internas, né, que foi muito estimulado pelos invasores, e enquanto eles guerreavam, os espanhóis acabavam formando aliança, né, e com os grandes impérios e depois dominando esses grandes impérios. A igreja também vai ajudar muito, né, fomentando esses conflitos e assim fica fácil o domínio. E junta-se a isso também as epidemias, né? Os povos da América Latina não eram imunes às doenças como gripe, por exemplo, né? E quando essas doenças chegaram, né, na América, dizimou muitas tribos. Tem uma situação interessante também, que é o cavalo, né? O cavalo provocava um terror psicológico terrível nos índios, porque era um animal enorme, nunca tinha se visto um animal tão grande daquela maneira, e principalmente, né, que ele já vinha todo aparamentado com a armadura, o que tornava, né, o cavalo muito mais assustador, né? E em cima dele você tinha um homem montado, brilhoso, cheio de armadura, e aquilo realmente impactou, né, o índio latino-americano, que acabou mexendo no seu psicológico e facilitou a dominação, né? E o resultado disso foi um extermínio total de todas as tribos indígenas naquele momento, né? A partir do momento em que eles passam a usar a mão de obra, não vão usar a escravidão, mas vão usar modelos, né, de mão de obra como mita e encomienda, que nada mais são do que trabalhos forçados, compulsório, e que as minas, por exemplo, do Peru, acabou matando muita gente, porque eram trabalhos extremamente difíceis de ser realizados, que é tirar ouro de dentro das montanhas, né? Mas como é que os espanhóis vão administrar esse território? Os espanhóis resolveram dividir esse território em vice-reinos
e capitanias gerais, né? Os vice-reinos, por exemplo, o de Nova Espanha, né? Bem mais acima. Depois você tem o Granada, Peru e o Rio da Prata, que é talvez o mais conflitante deles todos, né? E as capitanias gerais, né, ficavam ali divididas entre a Guatemala, a Venezuela, o Peru e o Chile, né, para facilitar ali o controle e o transporte marítimo. Bom, e junto com isso você tinha também os cabildos, né, que eram as câmaras municipais, onde ficavam ali os políticos e administradores, tudo isso submetido ao Conselho das Índias. Tá? A exploração foi uma exploração muito benéfica para os espanhóis, que acumularam muita riqueza, muito ouro, mas extremamente maléfica para os nativos, né? É um extermínio praticamente de toda essa sociedade. A gente pode criar uma pirâmide social, né, muito simples dessa sociedade, onde no topo da pirâmide a gente tem os chamados chapetones. Os chapetones eram os espanhóis, né, nascidos na América, na Europa, que controlavam e administravam a colônia. Eram esses que eram os vice-reinos, né? Eram esses que eram os líderes das capitanias gerais. E também faziam parte do cabildos, né, das câmaras municipais. Abaixo deles você tem os crioulos, né, que são os filhos desses espanhóis nascidos na América. E esses eram os donos de terras, né? Esses eram os aristocratas, os ricos aristocratas que viviam da exploração da terra, do ouro, né? Da sua agricultura. É óbvio que quando a gente fala agricultura dentro da administração espanhola, a gente fala muito pouco, porque na verdade toda a economia da exploração espanhola na América Latina estava voltado para o ouro e a prata. Mas isso não quer dizer que não houvesse ali também em uma atividade agrícola ou pecuária, é claro que houve, né? Abaixo deles você tem ali os mestiços, né? E depois você tem os indígenas e por fim você tem uma parte pequenininha, né, que é de mão de obra africana. Sim, né? A partir do momento em que se desenvolve o trabalho agrícola, os africanos vêm substituir, né, o índio dentro desse processo, mas de forma muito mais simples, né, do que foi, por exemplo, a mão de obra escrava portuguesa, né? Os portugueses exploraram muito mais, de forma muito mais efetiva, essa mão de obra africana do que os espanhóis, né? E é isso, né? Depois a gente volta falando um pouco mais sobre esse processo administrativo e o mercantilismo.